Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre halving, sobre blockchain, e você talvez não entende nada sobre o assunto. Então nesse vídeo eu quero te explicar o básico, o mínimo que você precisa saber sobre Bitcoin. Nesse vídeo eu vou te explicar de uma maneira simples o que é o Bitcoin, o que é blockchain, o que é o halving e como o ciclo do Bitcoin pode impactar os seus investimentos. Fala galera, meu nome é Matheus Marciano e esse é o canal Marciano na Bolsa. E antes de eu começar a te explicar o que é o Bitcoin, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixa um joinha aí e vamos direto pro vídeo. O Bitcoin surgiu em 2008, criado por uma figura misteriosa chamada Satoshi Nakamoto. Até hoje ninguém sabe quem é essa pessoa, se ela está viva, quem é, se é várias pessoas, se é só uma pessoa. Então, as moedas que ele tem até hoje estão lá na carteira dele sem movimento. Então, ela é uma figura misteriosa até hoje. Isso é importante também para que o Bitcoin funcione até hoje, essa misteriosidade de quem é Satoshi Nakamoto. E a ideia dele era simples: criar uma moeda digital descentralizada, sem controle de governos ou bancos centrais. E como isso é possível? A resposta está na blockchain. A blockchain é como se fosse um livro caixa público, onde todas as transações ficam registradas de forma transparente e imutável. Traduzido de uma maneira literal, blockchain significa uma cadeia de blocos, e cada bloco contém informações de transações. E quando esse bloco é preenchido, ele é ligado ao anterior, formando uma corrente de blocos. E o que mantém a blockchain funcionando 7 dias por semana, 24 horas por dia? São os mineradores. Minerar Bitcoin é basicamente validar as transações e adicionar novos blocos à blockchain. Para isso, o minerador usa o poder computacional para resolver os problemas matemáticos. Quando ele acerta esses problemas matemáticos, ele ganha Bitcoin como recompensa. Então, isso é chamado de Proof of Work, prova de trabalho. Então, quando ele resolve esses problemas matemáticos, ele recebe o Bitcoin como recompensa. Isso é minerar o Bitcoin. Enquanto eles estão minerando o Bitcoin, eles mantêm a cadeia, o bloco, a blockchain funcionando, né? Mas tem um detalhe: a cada 210 mil blocos, ou mais ou menos de 4 em 4 anos, essa recompensa pela mineração cai pela metade. Esse é o famoso halving. Ele serve para controlar a emissão de novos bitcoins, causando a escassez. Eu vou dar um exemplo bem simples. Basicamente, eu tenho um exemplo só. Eu tenho 10 bitcoins para minerar em 4 anos. Passou esses 4 anos, a mineração agora cai para 5 bitcoins. Eu só consigo minerar 5 bitcoins em 4 anos. Então, a dificuldade dessa resolução matemática vai aumentando e a dificuldade de minerar o Bitcoin vai aumentando para causar essa escassez. E ele vai aumentando a dificuldade porque serão só 21 milhões de Bitcoins minerados no total. Só existirão 21 milhões de Bitcoins. Essa é uma das vantagens também do Bitcoin, porque ele não é uma moeda inflacionária que piorou as coisas, vou lá e criar mais moeda. Não, o Bitcoin ele vai existir 21 milhões e acabou. Por isso que ela é uma moeda que tem tanto valor hoje em dia, é gerado como uma reserva de valor, porque ela é uma moeda escassa, ela vai acabar com o tempo. Vão existir só 21 milhões de bitcoins e a gente tem basicamente mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então faz as contas, não vai ter bitcoin para todo mundo. E aí que entra os ciclos do bitcoin. Historicamente, depois do halving, o preço do bitcoin tende a subir bastante. Isso aconteceu depois do halving de 2012, de 2016, de 2020, está acontecendo agora, em 2024 aconteceu e nós estamos vendo essa pernada de alta que está acontecendo depois do halving. E o próximo halving está previsto para 2028. Basicamente, os ciclos funcionam dessa maneira. No ano do halving, o preço do Bitcoin começa a subir. No ano seguinte, ele alcança o topo máximo, o all-time high. E no ano seguinte a isso, ele começa a cair, o preço do Bitcoin começa a cair. Porque as pessoas começam a vender, começam a realizar os seus lucros, e aí outras pessoas que entraram no topo começam a vender porque estão desesperados, porque entraram numa fria, e aí eu vou começar a vender, e outro começa a vender, e aí começa a vender, e aí começa a cair, ele começa a corrigir. Ele tem normalmente esse movimento de queda depois do halving, depois de alcançar o topo, ele começa a corrigir. E aí depois disso ele começa a lateralizar, a andar de lado, o preço começa a andar de lado, até alcançar o halving de novo, e ele começa a subir de novo. Historicamente funciona assim, dessa maneira. Então, se você entender esses ciclos, você pode se posicionar melhor para comprar na hora certa e vender na hora certa. Mas atenção, o passado não garante o futuro. Não é porque isso já aconteceu lá atrás, porque vai acontecer de novo. Nós estamos vivendo um momento de alta agora do Bitcoin. Pode ser que o Bitcoin suba mais, pode ser que agora ele corrija e comece no bear market, né, que é falado, o bear market, quando o mercado começa a dormir e trabalhar de lado e andar de lado, os preços começam a cair e tal. Mas pode ser também que o Bitcoin suba e não para mais de subir, até alcançar um topo, outro topo máximo, porque a gente começa a ver a entrada do institucional do Bitcoin, que nos outros anos não tiveram. O institucional começou a comprar Bitcoin, começou a fazer reservas de emergência, países fazendo reserva de emergência, reserva de valor, com o Bitcoin usando isso como reserva. Os países estão usando o Bitcoin como reserva de valor. Então, isso pode afetar no ciclo, isso pode aumentar a duração do ciclo.
Mas aí, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode acontecer. Só que eu confio, continuo acreditando em ciclos. Então, eu acredito ainda que esse ano ele vai talvez subir mais e depois começa a corrigir, cair mais tem aquele drawdown e começa a cair para cair 80%. Isso pode acontecer, pode cair 100% do valor que é agora, cair para 70, para 60 mil, porque agora nós estamos vendo o Bitcoin a 110, 120 mil, alcançou 122 mil dólares, né? Então o mercado muda, a regulação muda, começa a ser regularizado algumas coisas, e aí isso vai afetando no ciclo. A gente tem um curto espaço de tempo para analisar como funciona o Bitcoin, como vai agir daqui para frente o preço do Bitcoin. A gente tem um curto histórico para ter certeza de alguma coisa. Então, com a regulação mudando e com as tecnologias mudando, a gente pode ver alguma coisa mudar nos ciclos do Bitcoin e das altcoins, das criptomoedas. Mas eu acho válido você ainda estudar os ciclos, estudar porque você vai entender como você tem que agir, como você vai armar suas estratégias no momento, no tempo que nós estamos passando. Se nós estamos agora, depois do halving, como é que nós vamos agir agora? É hora de comprar, é hora de vender? A gente estudando isso, a gente tem como formar uma estratégia. Não quer dizer que ela vai funcionar, não quer dizer que isso vai acontecer 100%, porque a história, como diz aquela frase, a história não repete, mas ela rima. Então a gente não tem como ter certeza das coisas, como as coisas vão acontecer. Então eu recomendo você a estudar mais sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Eu posso fazer outros vídeos explicando as altcoins, as stablecoins. Se você quer um vídeo, deixa aqui no comentário. Se você quer um vídeo sobre isso, se você quer um vídeo mais assim, mais simples, explicando o que você precisa saber. Porque o Bitcoin não é só um ativo digital, ele é uma revolução na forma de como nós entendemos o dinheiro. E entender os ciclos pode te deixar um passo à frente. Certo, agora que você entendeu o Bitcoin, entendeu por que ele é importante, como é que compra isso na prática? A forma mais comum é usar uma corretora de criptomoedas, as chamadas exchange. Aqui no Brasil a gente tem o mercado Bitcoin, tem a Foxbit, tem Bybit, tem Binance, tem um monte de corretoras que você pode investir, comprar suas criptomoedas lá, o Bitcoin lá. É como se fosse uma corretora de ações. Você baixa o aplicativo, cria o login lá, transfere seu dinheiro lá e compra o Bitcoin, compra as criptomoedas. Só que ao invés de você comprar ações, você compra o Bitcoin, você pode comprar frações do Bitcoin. Sim, você não precisa comprar o Bitcoin inteiro, não precisa ter 600 mil reais para comprar o Bitcoin. Você pode comprar 0,00001 Bitcoins, você pode comprar 0,1 Bitcoins. Então, isso são chamados de satoshis, né? Essas frações do Bitcoin. Você pode começar com 50, com 100 reais, com 20 reais. Você consegue comprar o mínimo de valor ali. Dependendo da corretora, você pode comprar, acho que o mínimo é 5 dólares, algumas corretoras. Então você pode começar a investir em Bitcoin com pouco. Outra forma de comprar também é o peer-to-peer, o chamado P2P, onde você compra Bitcoin direto de outra pessoa. É como uma venda informal, mas tem muita gente que usa isso. Principalmente quem já é mais experiente, né? Mas atenção, essa forma de comprar o Bitcoin é um pouco mais arriscada, é bem mais arriscada. Então só faça isso com pessoas confiáveis, pessoas que você conhece e em plataformas seguras de P2P. E hoje também nós temos alguns bancos e fintechs que já dá para comprar o Bitcoin dentro do próprio aplicativo do banco. Tem o Nubank, tem o PicPay, tem o Itaú. É prático, mas em muitos casos você não consegue transferir esse Bitcoin para uma carteira própria, né? Você tem que deixar ali no seu banco ali. O que é importante para quem quer ter mais controle, né? E para quem já está no nível mais avançado um pouco, dá para comprar em carteiras descentralizadas ou usar as DEX, que são as exchanges sem intermediárias, né? Mas aí é um assunto para um vídeo mais técnico, né? O mais importante é, comece pequeno, estude antes de comprar e escolha uma corretora confiável. E depois de comprar, pense em guardar seus bitcoins em uma carteira segura. Porque se você deixa na sua corretora ou deixa no banco, esses bitcoins não são seus, eles estão lá. Então, se alguém te hackear, eles podem te pegar o teu bitcoin. Se o banco falir, o exchange falir, você pode perder essas criptomoedas. Tem algumas formas de isso acontecer. Então, a melhor forma é você guardar isso em uma carteira, uma hot wallet, uma cold wallet. Isso é um assunto para outro vídeo, porque é um assunto um pouco mais complexo, mais avançado, né? Porque, como dizem no mercado, not your case, not your coins. Não é sua chave, não é suas moedas. Então, você não tem essas moedas para si mesmo. Então, uma forma de segura de você ter os seus bitcoins nas suas mãos mesmo é você guardar numa carteira. Isso é um assunto para outro vídeo, então eu vou deixar isso para outro vídeo. Se você quer esse vídeo, deixa aqui no comentário. Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí, deixa um comentário do que você achou do vídeo. Comenta aí embaixo se você acha que os ciclos vão se repetir, se você acha que os ciclos vão acontecer como já aconteceram no passado. Então esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau!